Bom, pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Bem-vindos ao canal Guia Mestre da Aprovação, onde a gente foca esse canal para o uso da inteligência artificial focado ali no seu estudo para concursos públicos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos uma organização que você pode estar fazendo, adaptada para o teu concurso, utilizando o Notebook LM, que é uma das melhores IAs para concurso onde você tem um material ali, você tem as suas anotações e queira inserir aquela informação para você ir estudando, revisando e melhorando algum ponto específico. Para vocês terem ideia, essa IA ela é muito utilizada dentro do âmbito do Ministério Público da União, dos tribunais federais, tribunais superiores e muitos escritórios de advocacia também, porque ela tem uma vertente muito boa para quem é dessa área do direito. Ela só analisa o material que você jogar lá. Qualquer informação que você colocar lá, ela só vai te dar como resposta se tiver nessas fontes. E isso é muito bom, porque essas respostas que a IA te dá aqui dentro do Notebook LM, elas são totalmente fundamentadas, né, no seu material. Então, que a única preocupação que você precisa ter é realmente colocar fontes boas, anotações boas, que a gente pode até ensinar isso aqui em outros vídeos, se vocês quiserem. Se quiser outro tema também específico, coloca aqui nos comentários, curta esse vídeo. Também não esquece de seguir esse canal, que a gente vai tentar mostrar coisas que normalmente na internet ninguém aprofunda ou especifica melhor e acaba gerando mais dúvida do que uma resolução de um problema para você. Então, vou mostrar aqui uma construção que a gente está fazendo para preparação do concurso da AGU, mas também adaptável para qualquer tipo de procuradoria ou qualquer cargo também, auditor, defensor público, policial, Câmara e Senado, beleza? Então acompanha aí e não esquece de seguir o canal. Bom, vamos começar então. Eu estou aqui dentro do Notebook LM, tá, do site. É só você colocar lá na Google, ele vai abrir essa página aqui, que você pode estar verificando como ela funciona, a visão geral, objetivo, finalidade, planos, tá? Tem diversos planos aqui do modelo básico a ultra, mas você consegue utilizar perfeitamente no modelo gratuito, tá? A diferença ali do modelo pago vai ser algumas quantidades de materiais a mais que você vai poder colocar dentro de cada caderno, que eu vou explicar para vocês o que é os cadernos dentro do Notebook LM. Além do mais, algumas criações de imagens também você vai ter limite, né, do gratuito para o pago, e criação de audioaulas e videoaulas, mas o básico você vai conseguir fazer perfeitamente. Eu vou entrar aqui para você entender como é que funciona e como é que eu estou fazendo para estudar para concursos da área jurídica e orientando também os alunos. Ela está carregando, tá? Alguns que eu criei, e eu vou explicando aqui e até te orientando melhor também como você deveria fazer. Cada caixinha dessa daqui a gente chama de Notebook LM ou Notebook. Você pode também chamar de cadernos, que é a tradução de notebook. Eu aconselho a você não abrir um caderno e colocar todo o seu material lá, português, direito, raciocínio lógico, administração, tudo em um caderno só, e buscar informações. A IA ela responde melhor, não só aqui, qualquer tipo de IA, quando você nicha o assunto, você especifica. Até para você ter uma organização e orientação melhor ali, porque às vezes você vai ficar muito perdido quando você começar a utilizar a IA, porque ela realmente tem potencial de te ajudar muito. Mas se você não tiver organização, ela pode te prejudicar e fazer você perder um pouco o foco. Então, o primeiro passo quando você utiliza a SA é você dividir essas caixinhas aqui em cadernos, por matéria, como você pode verificar aqui, tá? Muitas delas ainda eu não consegui incluir conteúdo, já estou com meus materiais para colocar nelas e trabalhar. Essa daqui, jurisprudência do STF, do STJ, é um notebook compartilhado do TRF1, que é muito bom mesmo. Eles colocaram todas as jurisprudências, informativo jurisprudencial do STJ, do STF, se eu não me engano, dos últimos, desde 2015 para cá, tá? E eles vão atualizando mensalmente isso aqui, junto com a jurisprudência também do TRF1, que você pode consultar aqui e ela vai fazer uma junção daquele assunto que você pesquisou. Por exemplo, eu quero pesquisar em probidade administrativa. Então ele vai puxar as informações dentro dos informativos recentes do STF, do STJ e do TRF1, daqui na região de Brasília.
Isso aqui para você extrair informação para estudo, ou mesmo para, se você é um advogado de direito, é muito bom. Vou voltar aqui. Bom, eu separei por matérias. Vamos utilizar essa aqui, atualizações jurisprudenciais, que é o que eu realmente estou criando. Aquele lá que eu mostrei para vocês foi compartilhado. Lá no site do TRF1 vocês conseguem também acessar ele e ficar compartilhado para o seu notebook. Aqui eu fiz alguns testes, tá? Esse aqui eu criei justamente para quando você pega aquelas atualizações jurisprudenciais do YouTube mesmo, que vários cursinhos preparatórios colocam lá, você pode estar pegando aquele link daquele vídeo, e é isso mesmo, pessoal. Você consegue pegar aqueles links, seja de videoaula, seja de aulões, você pode jogar no notebook LM como fonte e ele trabalhar naquelas informações. Eu peguei uma fonte aqui de uma atualização de julgados do STF, se eu não me engano, tá? Para mim adicionar uma fonte, eu venho aqui, ó, em adicionar fontes, e eu consigo colocar enviar material, que é o material que eu tenho no meu computador, Drive, o material que eu tenho dentro do Google Drive, texto copiado também que eu tenha, e links e sites aqui, que eu utilizo muito do YouTube, ou algum site jurídico também eu posso colocar aqui. Aqui é um ponto importante, que aqui eu estou utilizando o modelo gratuito. Você pode perceber aqui que está em 2 e aqui eu tenho um limite de 50. Essa é uma grande diferença do modelo pago para o modelo gratuito. No modelo pago eu tenho, se eu não me engano, 100 arquivos que eu posso colocar para o caderno, ou 200, eu não me recordo muito bem, porque teve uma atualização, mas vamos trabalhar como se fosse 100, que é muita coisa. Cada um desses arquivos, por exemplo, se for PDF, eles têm que ter ali até 200 megas e 500 páginas, tá? Se você tiver um arquivo maior do que esse, é só você fracionar em 2 e colocar aqui que você não vai ter problema. Tá? Depois que eu coloquei as minhas fontes, ele gera aqui um resumo do que eu coloquei, tá? E aqui do lado direito, você pode estar verificando que ele tem algumas caixinhas do que ele é possível fazer no gratuito, que é aqui, resumo com IA baseado nas fontes, tá? Você pode escolher aqui o tipo de resumo, ó, análise detalhada, resumo, crítica, debate, coloca o seu comando que você quer extrair e ele desenvolve um arquivo para você que vai ficar nesse canto direito aqui. Resumos por vídeo, apresentação que seria slide, mapa mental, que é muito bom, tá? Relatórios, cartões, que seriam os flashcards, infográfico, testes, que seria questões que ela vai gerar, que é muito bom para você para concursos públicos. O padrão aqui, ele vai gerar questões de opção A a opção D, mas dentro lá do Guia Mestre, por exemplo, a gente ensina a como você coloca aqui para ele imitar a banca, seja FGV, de opção de A a E, ou seja a banca Sebrasp, que é certo e errado. Tem como você fazer isso aqui. Eu vou só tirar uma opção para você estar verificando também como é que a gente está fazendo. Isso aqui, pessoal, é o segredo, é onde eu deixo a IA em grau máximo para estudar. Eu só vou apagar aqui para fazer uma demonstração para você. Bom, pessoal, quando vocês começarem a utilizar o notebook LM de vocês, ele vai estar vazio assim, né? Com a fonte que você colocou apenas. Eu vou deixar só essa do vídeo e a gente vai trabalhar para você verificar. Ó. Faça um resumo desse vídeo. Coloquei um prompt simples mesmo para você verificar o estilo de resposta, para depois eu vou te mostrar uma forma diferente e melhor. Aqui você pode colocar prompt simples também, que ele vai te gerar uma resposta boa, diferente dos outros modelos de Gemini, ChatGPT, que você precisa de um prompt mais complexo para ele gerar uma informação de qualidade para você. Mas se você colocar um prompt específico também, ele vai mudando, vai te dando uma resposta melhorada. Bom, você verificou aqui que ele me deu essa resposta aqui, tá? Que eu chamaria de um resumo sucinto desse vídeo, que é o que a IA vai gerar para você.
Mas dentro da metodologia que a gente ensina dentro do Guia Mestre, tem um fator muito importante para você que utiliza IA para estudos, que se chama personalização ou calibragem, que seria o quê? Eu entro na fonte da IA, ali nas configurações dela, e coloco todo o meu contexto, de como eu quero que ela atue. Quero atue como professor de concursos públicos, com mais de 30 anos em tal carreira, e me ajude a me preparar para o concurso, por exemplo, da AGU, com a banca Sebrasp, ou banca FGV, para que eu possa dominar completamente esse assunto. Eu coloco todos os parâmetros lá, inclusive parâmetros, sempre fundamente suas respostas, não me traga respostas genéricas, e alguns mecanismos de proteção para IA não alucinar ou não te dar uma informação muito genérica. Esse é um passo muito importante para você utilizar qualquer tipo de IA. Então, dentro do Notebook LM, ele funciona diferente. Nos outros modelos, eu consigo colocar essa informação geral na fonte mesmo, para que toda pergunta que eu fizer, ela vai sempre seguir aqueles parâmetros. Aqui no Notebook LM não funciona assim. Eu tenho que, em cada caderno que eu abrir, fazer essa configuração. Que se você tem um prompt já pronto, é bem simples. Ó. Abri aqui nesse caso, você viu a resposta que gerou aqui. Eu venho aqui, nessa parte de configuração, que é configurar a conversa. Ele vai estar nesses padrões aqui. Tem o guia aprendizado, tá? Que é focado ali no aprendizado realmente, mas eu quero algo mais personalizado, personalíssimo mesmo. Então eu venho aqui personalizado e eu jogo o prompt que eu tenho, que ele já está aqui. Beleza? Prompt grande, tá? Aqui aceita até 10 mil caracteres, e aqui no padrão eu coloco para mais longo e salvo. Agora, para testar, eu vou apagar aqui e vou fazer a mesma pergunta para você ver. Ó, faça um resumo desse vídeo. Agora ela vai estar lendo, vai estar analisando e instruindo, gerando framework. Olha como é totalmente diferente. Ó. Primeiro ela me apresentou o índice do que trata esse vídeo. Tá? Ela já colocou aqui, ó, meu foco, Procurador Federal da AGU, banca Sebrasp. Colocou os informativos e começou a trabalhar. Aqui ela colocou as opções sobre o que eu desejo, tá? Estudar. Aqui é um índice, né? Ela sempre vai gerar um índice de estudo conteúdo, e aqui embaixo é o que eu quero fazer a partir daí. Então, ele gera um índice aqui para mim, e aí aqui ele me dá a opção do que eu quero fazer agora. Se eu quero estudar todos os tópicos de forma sequencial, ou apenas os tópicos de Pareto, que seria ali o mais importante. Eu vou colocar aqui a letra B, tópicos de Pareto, como teste para a gente verificar. Então ele segue o mesmo processo de análise, checagem, geração de prioridades e framework para mim. E aqui eu começo a ter a minha aula focada no assunto aqui do vídeo que eu coloquei ou algum material. Ó, só para vocês verem a estrutura que ele vai gerando. Colocou alguns peguinhas a Sebrasp. Alguns alertas também, mnemônico, memorização. Ó, tudo devidamente fundamentado e ainda destacado, tá? Incidência em prova. E aqui eu consigo progredir para outras coisas. Se eu quero que ele gere um resumo, volte ao índice, aprofundar ponto específico. E uma coisa que eu gosto muito aqui, ó, que é 10 assuntos correlatos para a BF, para a AGU. Que aqui ele quer me dizer? Que tem outros assuntos que se conectam com esse tema e que poderia ser muito importante para mim também estudar e correlacionar eles. Então, esse prompt que eu coloquei lá na base está totalmente adaptado para isso. E daqui, galera, eu vou continuando. Eu volto para o índice e continuo fazendo a minha revisão completa. Você viu que por eu nichar aqui, a resposta já vem assim. Aí, normalmente, o que eu faço? Eu copio aqui e jogo lá no meu Google Docs, tá? Para mim fazer minhas marcações, alteração ou revisão posterior. Ou então, eu posso fazer isso aqui, ó. Salvar nas observações, que ele vem aqui pro canto direito. Aqui eu posso renomear, transformar em fonte, que faz ela vir aqui pro lado esquerdo, tá? Ou então eu posso exportar aqui para Google Docs direto, ao invés de eu copiar aqui e jogar lá, e colar lá no Google Docs, eu posso pedir aqui para ela exportar também para mim, que é um caminho mais rápido. Beleza? Pessoal, isso aqui é muito bom, e a forma que você personaliza aqui, ele vai melhorar a sua resposta. A gente lá dentro do Guia Mestre colocou vários estilos
de formatos que ele pode gerar, como esse aqui, que é o que eu gosto, né? Mas tem outras formas de você estruturar melhor isso aqui, ou acrescentar ou retirar alguma coisa que não seja tão relevante para você. O último ponto que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante você estar fazendo também, que seria isso aqui, ó. Esse arquivo aqui, dossiê da AGU, advogado, procurador, foi feito pela IA. Tem uma opção dentro do Gemini que se chama Research, que é uma pesquisa profunda, Deep Research, que ela faz um dossiê completo da banca lá. Você vai precisar de um prompt adequado também, né? Que a gente tem lá no IMS também. Mas você pode estar verificando em um dos canais, um dos vídeos aqui do canal deve ter, ou na internet um prompt para você fazer dossiê e raio-x da banca. Tem várias formas de você fazer isso. Tem como você baixar as provas da banca, por exemplo. Vai lá no site da Sebrasp, baixa todas as provas da CESP, de procuradorias ou do cargo específico que você quer. Você joga na IA e pede para ela fazer um raio-x completo da banca, estilo da banca, o que ela gosta mais de cobrar por tópicos ou subtópicos, e no final ela vai gerar um relatório. Esse meu relatório aqui deu mais ou menos 20 páginas, baseado nos concursos da AGU e de procuradorias, e eu sempre deixo ele aqui. Eu sempre marco ele com o que eu estou estudando com a minha fonte, e sempre ele vai fazer a associação e análise para gerar essa resposta aqui, ó, onde ele coloca destaque, o que é importante para o cargo da AGU, o que não é, para me ter uma resposta totalmente ali direcionada para o meu estudo. Então, nesse vídeo, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu queria poder colocar mais emoção para mostrar o quanto que isso aqui é impactante, importante no teu estudo. Depois que você começa a estudar por aqui, é difícil você querer largar para ver só videoaula, para ler só PDF, ou outro tipo de estudo. E eu nem estou te falando que a IA ela vem para substituir o método tradicional, ou que você tem que largar tudo e ficar só nisso aqui, mas você tem que associar. Por exemplo, eu posso pegar lá minhas apostilas, meus livros do meu cursinho, minhas videoaulas, colocar aqui e fazer isso aqui para me ganhar tempo, para me ter um material que depois eu vou acrescentar e vou modificar algumas coisas. Então não trata de você excluir o método tradicional, trata de você associar e tirar o melhor de tudo para você realmente conseguir uma aprovação rápida, com qualidade e aprender qualquer conteúdo para você realmente dominar. Então é isso aí. Se vocês gostaram dessas dicas, eu peço, siga o canal, ajuda a gente a crescer aqui e a postar mais conteúdos assim. Se vocês gostariam de aprender algum ponto específico, ver teste em algum outro IA, também comenta aqui nos comentários que eu vou te responder, e a gente vai criar esse vídeo e te mostrar o que dá mais para você fazer. Aqui é um universo de coisas que dá para fazer, por enquanto eu vou mostrar só isso para vocês, mas a gente terá outros vídeos mostrando o que mais dá para fazer. Você deve estar se perguntando sobre essa personalização aqui, se tem alguma dica ou não. Eu vou passar lá no meu canal do Instagram, que vai estar na descrição desse canal. Eu vou colocar um arquivo lá, em algum link da BIOS lá, gratuito para você acessar, um bem simplificado mesmo, para você já testar, tá? Se você vê que tem utilidade, que pode agregar muito aos seus estudos, tem um guia mestre lá também, se você quiser conhecer melhor também, que tem tudo completo disso aqui, para você aprender sobre IA, focado exclusivamente para concurso público. Então é isso aí, valeu, obrigado pessoal.